Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre termoquímica, que é a parte da química que estuda a troca de energia, a troca de calor, tanto em transformações físicas quanto em reações químicas. Por transformações físicas, nós podemos entender como, por exemplo, a mudança de estado físico da água, né, que libera e absorve calor sem necessariamente mudar a matéria, apenas transformou o estado físico. E por reações químicas, transformações químicas, nós podemos ter o exemplo da queima do papel, onde há liberação de calor e há realmente a transformação da matéria. O papel ele vira cinzas, ele deixa de ser papel. E a termoquímica estuda a quantidade e as condições onde essas trocas de energia ou calor elas acontecem. Para entender isso, nós precisamos delimitar o que é a reação e o que é o meio, porque essa reação ela libera calor e ela absorve calor de algum lugar. Então nós precisamos entender os tipos de sistemas. E aí nós temos os sistemas aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. Como sistema aberto, nós podemos dar o seguinte exemplo. Por exemplo, você faz um café e aí você pegou parte desse café que ainda é quente, colocou em um copo aberto. Ok, aberto. Ou então você pegou parte desse café, colocou em uma garrafinha PET normal e fechou. Ou então você pegou parte desse café e colocou em uma garrafa térmica bem vedada, bem fechada. Depois de, por exemplo, 30 minutos, você volta lá e o café que estava aberto, ele já esfriou, ele já evaporou ali o cheiro, ele já mudou o gosto, ele já perdeu as propriedades. No café que estava na garrafinha PET, ele não perdeu as propriedades, ele não perdeu o gosto e o cheiro, mas ele perdeu a temperatura. Ele esfriou também. Já na garrafa térmica, onde nós temos o sistema isolado, nós temos aí o café conservado, tanto a temperatura, quanto o aroma, e quanto o sabor e o cheiro, porque não tivemos perda nem de calor e nem de matéria. Então, no sistema aberto, nós temos perda e troca de calor e de matéria. No sistema fechado nós temos troca de calor, mas nós não temos troca e perda de matéria. E no sistema isolado nós temos tanto troca de calor quanto troca de matéria. Claro que não existem sistemas totalmente isolados. A garrafa térmica, por mais que ela conserve a temperatura, uma hora ela vai esfriar, obviamente, e os sistemas isolados seriam então ideais. Mas isso é para a gente entender o que é o sistema e o que é o meio na qual ele está trocando calor ou matéria. E nós temos que essas reações elas vão sempre manter a mesma quantidade de energia. A energia, gente, não pode ser nem criada e nem destruída. A energia ela pode e ela é apenas transformada. Então, a mesma quantidade de energia que eu tenho no início de uma reação vai ser a mesma quantidade de energia que eu tenho no final da reação. Se eu somar a quantidade de energia dos produtos com a energia, por exemplo, que foi liberada, eu vou ter que ter a mesma quantidade dos reagentes inicialmente. Assim como, se nos produtos eu tenho uma energia maior do que a dos reagentes, essa energia ela tem que ter vindo de algum lugar. E aí, para aquelas reações que liberam energia na forma de luz e de calor, como a queima de uma vela, nós chamamos essas reações de exotérmicas. Então, liberação de energia. Para as reações que recebem energia, ou calor, ou luz, para haver essa transformação, para acontecer a reação, nós chamamos de reações endotérmicas. Endo, para dentro. E essas são as duas principais distinções que a gente faz nesse momento. Essa troca de energia, essa transformação de energia liberada na forma de calor, ela é sempre conservada. Se nós temos aqui, nós chamamos de energia interna. Se nós temos aqui, por exemplo, um gerador, né, da hidrelétrica, nós temos a transformação de energia potencial da água em energia elétrica, ou seja, a água, na queda da água, ao girar a turbina de um gerador, a energia elétrica é liberada. Então é como se fosse um processo exotérmico de liberação de energia. Isso acontece
quando nós temos, por exemplo, a reação de carbono com oxigênio para a formação do gás carbônico, é uma reação que libera a energia. Então, é uma reação exotérmica. Da mesma maneira, se nós fazemos o processo inverso, se nós queremos colocar energia potencial na água, se nós queremos, por exemplo, elevar a água até uma caixa alta, até um reservatório alto, nós temos um processo endotérmico. É preciso, então, uma bomba para fornecer energia elétrica e transformar a energia elétrica em energia potencial da água. Então, esse vai ser um processo endo, onde vai absorver energia em todo esse sistema. E aí nós temos algumas reações endotérmicas que absorvem calor, ou seja, elas precisam de calor para acontecer, como por exemplo a reação entre o nitrogênio e o oxigênio para formar óxido de nitrogênio. Outro tipo de reação endotérmica é o próprio preparo de alimentos, um bolo que está sendo assado. Você precisa fornecer energia para que aquela reação aconteça, diferente da queima, né, do gás no fogão, por exemplo, da queima da lenha, onde a gente tem ali a liberação de energia química, energia potencial química que estava ali guardada. Então, nós podemos entender como exotérmico aquela reação que libera energia e endotérmico a que absorve energia. E nós vamos atribuir um sinal negativo para essa variação que libera energia e um sinal positivo para essa variação que absorve. E aí nós entramos com o conceito de entalpia, porque entalpia, representado pela letra H, vai ser essa grandeza que vai nos dizer a quantidade de energia que variou naquele processo. A entalpia, ela é muito parecida com o sentido de energia interna que a gente vê na química, na física, só que é como se fosse a energia interna usada na química, né? Então, a entalpia é a soma da energia interna mais a energia necessária para a expansão de gases, para a expansão do gás atmosférico. Como assim, professor? Ora, na energia interna nós não temos necessariamente um sistema fechado, um sistema aberto. Geralmente são sistemas fechados. Nas reações químicas, nas reações de laboratório, nas reações que acontecem no nosso organismo, isso acontece a pressão constante e a pressão ambiente. Então, nessas reações, além da própria transformação e liberação de energia, existe uma conta de energia aí para empurrar esses gases atmosféricos, que é justamente o que a gente chama de entalpia. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Por exemplo, se a gente tem a queima de um carvão, a reação do carbono com o oxigênio, para além do calor liberado nessa reação, nós vamos ter a formação de gases e para empurrar esses gases aqui, para os gases empurrarem a pressão atmosférica, é necessário realizar trabalho. E trabalho aqui é transformação de energia. Então nós tivemos a energia liberada na forma de calor e a energia gasta para empurrar os gases, porque nós estamos falando de um processo que acontece a pressão constante, acontece no mundo real, acontece em sistemas abertos, em laboratórios, enfim. Então nós podemos representar isso como um ΔH, que vai ser o símbolo da variação da entalpia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e a gente vai ver que se o ΔH é negativo, é menor do que zero, nós vamos ter uma reação exotérmica. Se o ΔH é maior do que zero, é positivo, nós vamos ter uma reação endotérmica. Então aqui nós temos o gráfico de como é que fica uma reação exotérmica. Lembrando que a queima aqui, a combustão, é geralmente um bom exemplo de reações que liberam calor. Nós temos também, gente, algumas compressas quentes, né, utilizadas para colocar em algumas lesões, onde a gente tem a reação química ali de dissolução de alguns sais que, quando dissolvidos na água, eles esquentam, eles liberam calor. E eles liberam calor para o ambiente, esquentam o material ali e pode ser utilizado como compressa quente. Olha só, aqui nós temos um gráfico onde nós temos uma reação exotérmica, onde
a energia aqui dos reagentes vai ser sempre maior do que a energia dos produtos. Isso porque essa diferença de energia foi liberada para o meio na forma de calor ou de luz. Então, se eu somar a quantidade de energia dos produtos com a quantidade liberada, tem que dar a mesma quantidade de energia iniciais dos reagentes. De maneira análoga, nós temos a reação endotérmica com esse gráfico ao contrário, onde as energias aqui dos produtos, elas são maiores do que a energia dos reagentes. Como exemplo, nós temos aqui o derretimento do gelo, nós temos também algumas compressas frias, cuja reação química ali de dissolução de alguns sais, eles absorvem energia do ambiente. E eles vão absorver energia, no caso, do material ali, e esse material ele vai ficar geladinho, ele vai ficar resfriado. Da mesma maneira, para o derretimento do gelo, a gente precisa absorver energia também do meio. Essa energia tem que vir de algum lugar. Então, essa diferença de energia aqui dos produtos, ela veio do meio, e se a gente somar a energia dos reagentes com a energia que a reação recebeu, nós vamos necessariamente ter energias dos produtos. Como é que ficaria isso, então, em uma questão? Essa questão aqui, ela mostra várias equações termoquímicas. Nós temos aqui, por exemplo, a equação de formação do CO2, onde a gente tem aqui, ó, o monóxido de carbono mais oxigênio, né? Nós temos uma proporção aqui, a equação ela está balanceada. Nós temos a representação aqui também do estado físico, né, desses reagentes e produtos. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante. E nós temos aqui, ó, o ΔH, que vai ser justamente a variação de energia envolvida nessa reação química. Esse ΔH, ele tem um valor negativo aqui nessa primeira equação. Repara que nas outras equações nós temos um formato muito parecido, são todas equações termoquímicas, onde a gente tem a equação balanceada, a gente tem a indicativa aqui do estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso, e nós temos também o valor de ΔH, nesse caso em quilojoules, e esse valor pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser negativo se for liberado energia, se sair energia, se ficar com saldo negativo de energia no sistema, e ele vai ser positivo se absorver. A questão pergunta o seguinte: a reação química que tem maior quantidade de calor liberado. Então, se é liberado, eu vou procurar por valores de ΔH, né, de variação de entalpia, negativos. Eu vou poder excluir, então, aqui a opção 3, né? Eu vou tirar a opção 3 e a opção 4 também, que nos dá aqui valores positivos, são reações endotérmicas, e que se a gente fala de calor liberado, não nos interessa reações endotérmicas, nos vão interessar reações exotérmicas com valores negativos. E dentre elas, a que tem a maior variação vai ser a segunda, a que tem um maior valor aqui de variação, ou seja, um menor valor de entalpia. Então, nós vamos ficar aqui com a opção 2, como essa sendo a opção de sinal negativo, que é isso que a questão quer saber, se você consegue identificar se esse processo vai ser exotérmico ou endotérmico pelo sinal negativo e pelo valor aqui da variação, que foi maior que nas outras opções. Nessa segunda questão, nós temos aqui uma reação onde a gente tem a transformação do oxigênio gasoso em ozônio. E nós temos aqui um valor de ΔH, uma variação de entalpia associada. Nós já podemos entender que essa reação é reação endotérmica, porque ela absorve calor. Existe também aqui uma proporção. A cada 3 moléculas de oxigênio, eu formo 2 moléculas de ozônio, que é o O3, com esse valor associado de energia. Se eu alterar ali a quantidade de mols, eu vou alterar também a quantidade de energia. Se eu diminuir a quantidade de mols, eu diminuo, né? Se eu aumentar a quantidade de mols, eu aumento a quantidade da energia aí, da variação de energia associada. Então, se é uma energia endotérmica, se é uma reação endotérmica, nós podemos excluir aqui todos que dizem que é exotérmico. No caso, nós vamos excluir aqui a letra B e nós vamos excluir também a letra C, para facilitar.
Nós temos aqui uma associação que diz o seguinte: com base nessa equação e considerando a transformação de 1000 gramas de O2 em O3, qual é a quantidade de calor envolvida na reação? Nós já sabemos que ela é endotérmica e nós já sabemos que a quantidade, a variação de energia ela é proporcional. Ok, vamos saber então aqui quanto em gramas eu tenho em 3 mols de O2, porque aí eu vou poder fazer uma regra de 3 com esse valor aqui que a questão me deu, que é de 1000 gramas. Nós sabemos que cada átomo de oxigênio tem 16 gramas, então uma molécula de O2 tem 32 gramas. Significa também que 3 moléculas de O2 vão ter 96 gramas. Então, a cada 96 gramas, eu vou aí ter a absorção de 284 kJ de energia nessa reação. Isso significa que se eu tiver aqui a quantidade de 1000 gramas, qual será então a quantidade de energia que eu vou precisar absorver para que essa reação ela aconteça? Ok, nós vamos fazer essa regra de 3 aqui, nós vamos multiplicar 1000 por 284, dividir por 96 e nós teremos um valor proporcional aqui à opção A, né, que é de 2.958 kJ. Aproximadamente esse valor de 2.958 kJ. É uma regra de 3 essa questão. Quis conhecimentos de estequiometria e também se você consegue identificar se a reação ela é endotérmica ou exotérmica apenas por observar o sinal aqui do ΔH, da variação de entalpia. Essa terceira questão, ela também traz um pouco de estequiometria e ela diz o seguinte: o ferro metálico e ácido clorídrico reagem de acordo com a equação seguinte. Nós vimos que é uma equação que está balanceada, nós temos uma proporção aqui e nós sabemos que essa reação ela vai liberar, porque o sinal é negativo, a quantidade de 88 kJ por mol. Considerando que um experimento realizado a temperatura ambiente foram liberados 7,04 kJ de energia, calcule a massa do cloreto de ferro que vai ser formada. Então, os dados que a gente tem aqui são a quantidade liberada aqui por mol de cloreto de ferro. Nós temos aqui a quantidade liberada na reação em si. Essa questão ela faz o contrário da anterior. A anterior ela nos deu a massa e pediu a quantidade de energia. Essa daqui nos deu a quantidade de energia e pede a massa. E vai ser fácil de resolver porque a gente sabe que aqui nós temos uma proporção. Então, eu sei que a massa molar do cloreto de ferro ela é de 127 gramas por mol. Significa que a cada 127 gramas eu vou liberar a quantidade de 88 kJ de energia. E eu vou saber disso porque eu sei que isso acontece a cada mol, 88 por mol. E aqui na equação eu tenho a formação de 1 mol de cloreto de ferro associado. Eu não preciso multiplicar nada, já está na proporção certa. Se eu tenho esse valor de 7,4, que é um valor bem menor de energia liberado para essa quantidade que a gente não sabe, eu vou descobrir aqui agora em gramas a quantidade correspondente de cloreto de ferro. Olha só, a questão ela perguntou sobre o cloreto de ferro. Se ela tivesse perguntado sobre o ácido clorídrico, de certo nós precisaríamos multiplicar ou dividir por 2, a depender do que fosse, porque nós temos aqui uma proporção de 1 para 2, né, por mol, mas aqui a gente tem 2 mols. Como foi do cloreto de ferro e já deu a massa molar, nós podemos fazer essa regra de 3 simples, que vai nos dar aproximadamente aqui a resposta da letra D, com 10,16 gramas. Então, essa questão aqui, ela quis saber se você tem noção da quantidade de energia associada à massa de reagentes e à massa de produtos também. No próximo vídeo, nós vamos ver as influências, os fatores que influenciam esses valores de entalpia. A gente já viu aqui que um deles vai ser a quantidade de reagentes
e de produtos.